Ontem o Vasco amargou a sua quarta derrota consecutiva no Campeonato Brasileiro. Perdemos por 2-0 para o Grêmio. E a cada jogo que passa, a cada atuação que alguns jogadores desse grupo vem tendo, vem ficando mais claro, com certeza, para o Admar Lopes, para o presidente do Vasco, Pedrinho, que alguns desses jogadores não têm nível e não têm, eu diria que, culhão para vestir a camisa do Vasco. Essa é a palavra certa. No momento que aperta, no momento que era pro Vasco, no momento decisivo da temporada, que era pro Vasco continuar vencendo os jogos para realmente se colocar como um candidato aí para Libertadores da América, o Vasco perde 4 partidas consecutivas, levando 10 gols nesses 4 jogos e marcando somente um. Um dos melhores ataques do Campeonato Brasileiro, que era o do Vasco, ainda é, né, o quarto melhor ataque da competição. Em 4 jogos produziu somente um gol e pouquíssimas finalizações, pouquíssimas oportunidades de gol. Então muitos desses jogadores sentiram a pressão de estarem em um momento bom. Então eu acredito que assim, a cobrança passa a ser outra do que somente você fugir do rebaixamento, e novamente o Vasco já se coloca na parte de baixo da tabela com 42 pontos. Ainda é uma situação controlada pela gordura que o Vasco construiu nas 4 vitórias consecutivas, mas é até bom para ficar claro que alguns desses jogadores não podem vestir a camisa do Vasco no ano de 2026. Então, novamente, eu vou fazer uma limpa nesse elenco do Vasco junto com vocês. Façam também vocês aí nos comentários qual seria a limpa de vocês, porque a cada jogo fica claro, como eu já falei, que muitos desses jogadores não têm condições de jogar no Vasco. E se o Vasco quiser começar realmente a olhar para cima, a almejar coisas maiores a partir de 2026, muitos desses jogadores têm que ser negociados, emprestados, vendidos, dispensados, da forma que for, mas que não continuem mais sujando a instituição Vasco da Gama, como eles vêm fazendo dentro de campo, desrespeitando uma das camisas mais pesadas do futebol brasileiro. E para a gente começar essa limpa definitiva no elenco do Vasco, que tem que acontecer, pelo amor de Deus, façam isso em 2026. A torcida do Vasco pede muito. A gente tem que falar sobre os goleiros. Sendo agora mais duro, né, sobre os goleiros, o Léo Jardim, beleza, ok, continuar. É um goleiro que salva o Vasco em vários jogos. O Daniel Fuzato, na minha opinião, pode ir embora do Vasco também. O Pablo, o Felipe Gabriel, fica um deles para a próxima temporada, o outro empresta para dar oportunidade de jogar, ou negocia o Felipe Gabriel se tiver uma boa proposta. O futebol europeu vira e mexe, quer o Felipe Gabriel, pelo fato de ele ser o goleiro da seleção brasileira de base, né? Várias seleções de base, ele é o goleiro titular da seleção. Ou então dá oportunidade para ele como titular em um determinado momento aí da temporada também, para testar o goleiro Felipe Gabriel, que é uma das grandes promessas das categorias de base do Vasco, mas que é pouco comentado. Agora, sobre o lateral direito, o Vasco está renovando o contrato do Puma Rodrigues. O Puma é um jogador que ele não é confiável. Eu falo isso para vocês todo o vídeo. O Puma ele pode fazer uma partida espetacular, marcar 1, 2 gols, ir bem na defesa, fazer bons cruzamentos, mas ele pode fazer uma partida como ele vem fazendo ultimamente, cara, com a camisa do Vasco. Partidas ruins, abaixo. O Puma tem lugar cativo praticamente na seleção do Uruguai, porque no Uruguai é um país pequeno, tem poucos laterais direitos que realmente vão jogar, que vão fazer algo diferente, poucos laterais direitos bons no Uruguai, mas o Puma Rodrigues não é jogador para Vasco da Gama. E aí o Vasco vai renovar com o Puma, vai fazer a manutenção de um jogador que eu não vejo pisando na prateleira mais alta do futebol brasileiro. É a minha opinião, você pode ter uma opinião diferente, e tudo bem. O Paulinho, empresta ele para ganhar rodagem, coloca ele para jogar em um time que ele vai ter realmente minutagem. O Paulo Henrique você mantém para a próxima temporada, é um jogador que faz muita falta no Vasco quando não joga, e aí fica escancarado como o Puma é um jogador que, sabe, não faz tanta diferença, porque quando o Paulo Henrique não joga, o Vasco sente muito. Se com o Paulo Henrique em campo já é difícil, sem ele fica mais difícil ainda, porque o Vasco não tem força física no seu time. É um time que não disputa fisicamente com ninguém. E aí o Paulo Henrique se sobrepõe fisicamente aos demais jogadores adversários. E por isso ele consegue se sobressair tanto, pela força, pela velocidade, por ser um jogador que parte pra cima, porque muitos desses jogadores tu não vê o Puma tentando um drible, tu não vê o Puma tentando algo diferente. Chega nos 3/4, tenta fazer um cruzamento que geralmente é ruim.
Zagueiro, você mantém o Cuesta, o Robert Renan teve uma queda de produção, mas eu acho que, assim, tem que avaliar bem porque é 8 milhões de euros que o Zenit pede pelo Robert Renan. Então ele vai ter um tempo ainda até o fim do contrato dele, tanto ele como o Cuesta, que é só no meio do ano que vem, para provarem que realmente merecem ser comprados pelo Vasco. Lucas Freitas, por mim, pode negociar, Lucas Oliveira pode negociar e o Maurício Lemos também. Isso aqui é poupa tempo. O Lucas Freitas seria até um bom reserva, mas eu não acho que ele está à altura de jogar no Vasco. Nenhum desses três, Lucas Freitas, Lucas Oliveira, Maurício Lemos, pode ir embora. Por mim, eu nunca mais veria o rosto desses jogadores. Leandrinho, eu emprestaria ou venderia se tiver uma boa oportunidade. O Riquelme não tem condições de ser jogador do Vasco. O Lucas Piton precisa ser negociado, pelo amor de Deus. Se tiver uma proposta para vender o Lucas Piton, negocia. Vende o Lucas Piton. O Lucas Piton é lateral lento, cara. Não dá, é muito fácil de qualquer adversário que vai para 1 contra 1 sobre o Piton vencer ele, porque ele é lento. O Vitor Luiz eu nem preciso falar, como é um jogador que não tem a menor condição também de jogar no Vasco. Então, para a lateral esquerda, é um setor que o Vasco pede urgência na lateral esquerda para a próxima temporada. Vende o Lucas Piton. Se tem time querendo comprar ele, vende, mas contrata um lateral que tenha características melhores do que o Lucas Piton para a lateral esquerda. Volante, o Thiago Mendes, muito mal, cara, no jogo contra o Grêmio. É muito pouca minutagem para o Thiago Mendes, mas não mostrou o que veio. Se ele mantiver esse nível de atuação, por mim, poderia entrar na barca também. O Cauã Barros fica, mas não é volante para ser titular do Vasco. Eu volto a repetir isso aqui para vocês. O Barros não é o primeiro volante titular do Vasco. Não pode ser. Um time que quer ser campeão tem que ter um jogador que saiba jogar também. O Barros, infelizmente, ontem, olha o passe que ele errou ontem contra o Grêmio. Olha como o Barros não consegue ser produtivo na hora de inverter um jogo. Como ele não consegue ser produtivo na hora de fazer o Vasco progredir para ataque. O Jair tá machucado, então nem vou entrar nesse mérito. O Tietchan, por mim, pode ir embora também do Vasco. O Hugo Moura pode ir embora do Vasco. O Paulinho pode ir embora do Vasco. O Matheus Carvalho também. Só aí você tem que, o Vasco na próxima temporada, pelo menos contratar 2 volantes para serem titulares. E aí você mantém o Barros no banco de reservas, quem sabe, sobe algum menino da base. Eu não acho que o Vasco tem que visar muito quantidade na próxima temporada, tem que visar mais qualidade. É algo que o Vasco não visa há muito tempo. Às vezes é melhor você contratar 2 que você sabe, pô, esses caras vão custar caro, mas eles vão chegar e vão jogar, vão corresponder à altura, do que você contratar 3, 4, 5 jogadores, que vai ser tudo mais do mesmo, tudo jogador do mesmo nível, de nível abaixo. O Paulinho, irreconhecível, não é mais aquele mesmo Paulinho pós-lesão, né, que ele teve. O Hugo Moura, pra mim, cara, pode ir embora do Vasco também. O Tietchan é a mesma coisa, idem. O Matheus Carvalho nem preciso falar. E aí o Thiago Mendes, se continuar mantendo esse nível de atuação, pode pegar seu rumo também, sumir do Vasco. E aí você pega aqui meio-campistas, o Vasco só tem o Coutinho e o Estrela. Atacante, eu nem preciso falar sobre o Jean Davi. Preciso ainda falar o que o Jean Davi tá fazendo ainda no Vasco. Sério, por que ele não aceitou ser negociado pelo Vasco? Por que ele não aceitou? Essa é a grande pergunta que fica sobre o Jean Davi. Porque faz mais de 3 meses que ele não pisa sequer em campo. É um ano de carreira desse rapaz jogado no lixo. Ele poderia ter aceitado ser emprestado para algum outro time. Não quis. Quis ficar no Vasco para quê? Se não joga. O Nuno Moreira fica, mas teve uma queda de produção. O Garré vai ficar porque o Vasco comprou o Garré. Vale a gente lembrar isso. O Vasco comprou o Garré e ele não joga. O Vasco comprou ele, ele não joga. O Vasco não tem opção de criação pro ataque. O Garré não joga. Será que o nível dele é tão abaixo assim para ele não ter oportunidade? O Andrés Gomes, provavelmente o Vasco vai comprar. E aí, o Andrés Gomes não é nenhum craque, a gente sabe disso. Tecnicamente, às vezes comete erros. Mas ele é o único jogador do Vasco que tem drible, o Andrés Gomes, em muitos momentos, que consegue romper uma defesa adversária por meio do drible e da velocidade. O Matheus França não mostrou o que veio, tem até o meio do ano que vem para mostrar alguma coisa, para saber se ele merece ou não ser comprado, mas até agora, assim, atuações muito, muito ruins. O David, por mim, pode ir embora do Vasco. O Adson está se recuperando de lesão e o Ryan fica se não tiver nenhuma grande proposta. Verratti, por mim, pode ir embora do Vasco, já passou do tempo dele, é até bom para ele procurar novos ares, principalmente se for para ser titular, não tem a menor condição. E o GB é um garoto novo, né, cara? Dá oportunidade para ele em algum determinado momento na temporada que vem, ou emprestá-lo. É isso.
Mas ficou claro, né, o que alguns desses jogadores não têm a menor condição de vestir a camisa do Vasco, que a gente precisa, assim, a gente pensa que não, mas o Vasco precisa de uma grande reformulação, principalmente nesse setor de volante e nesse setor aqui da lateral esquerda. E no sistema defensivo também o Vasco precisa de uma reformulação. Eu acho que esses são os grandes pilares que o Vasco tem que atacar, mas também tem que atacar essa região aqui de meio campista, meio criativo. O Vasco tem que atacar essa região. E no ataque, mano, também o Vasco precisa atacar essa região no ataque, pelo menos com um ou dois pontas e um centroavante que vai fazer diferença no time. E é isso. Fui.